e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Obrigado, Senhor. Porque o Senhor escolheu ser o nosso Pai, não apenas o nosso Deus, mas o nosso Pai. Obrigado porque podemos andar com o Senhor, podemos conhecer o Senhor, podemos desfrutar da presença do Senhor, podemos desfrutar das coisas que estão ocultas para o mundo, mas para os filhos o Senhor revela. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por mudar a nossa natureza, por nos chamar de filhos, de amigos, não apenas de servos. Servos somos, mas o Senhor também nos tornou filhos. E nós queremos te agradecer, Pai. Pedimos que o Senhor possa falar conosco nesse culto, ou continuar falando. Que sejamos edificados, alimentados, exortados, hoje à noite. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Jesus. Damos graças, ó Deus Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, irmãos? Se você ainda não falou com seu irmão, dá a paz do Senhor para ele. Diga que honra adorar a Deus ao seu lado. Diga para ele, somos irmãos, vamos morar no mesmo céu. Que alegria estar aqui, amém, irmãos? Obrigado ao grupo de música. Foi lindo, esse formato acústico para ele. Vai pegar, essa coisa vai pegar, viu? Quem gostou do louvor hoje também, irmão? Eu estou empresariando esse grupo aí. Que bênção. Então, graça e paz mais uma vez. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso segundo culto hoje. Tivemos uma palavra preciosa no primeiro culto sobre amor, sobre não ter o nome no SPC, do amor, né, do céu. E hoje eu queria ser bem breve, ser fiel ao que tem estado no meu coração nesses dias. Eu queria falar um pouco para vocês sobre o Deus de Jó. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre Jó, mas Jó serviu a um Deus que hoje é o nosso Pai. Deus para Jó era Deus. Para nós, além de Deus, Ele é Pai. E Deus, como um Pai, Ele tem um plano para a nossa vida. Até para um culto como esse, como dizia o irmão Hegel, Deus tem um plano para esse culto. Interessante que às vezes a gente vem para o culto, irmão, sem entender que há algo preparado para nós. Por isso que perder o culto
é perder algo que Deus havia planejado, preparado para nós. E quando a gente começa a entender que Deus tem um plano, desde o livro dos Salmos, por exemplo, o salmista vai dizer que Deus pôde vê-lo ainda quando ele era sem forma dentro do ventre da mãe dele. Deus viu você, Deus me viu no ventre de nossa mãe, quando ninguém sabia que a nossa mãe estava grávida, ainda nem ela sabia, Deus já sabia. E é interessante que a Bíblia, quando fala sobre o plano de Deus para nós, fala que esse plano é um plano de paz, é um plano de prosperidade, é um plano onde a nossa família vai provar da bondade de Deus. Na verdade, o salmista também disse isso: provem e vejam que o Senhor é bom. Deus espera, irmãos, que possamos provar do seu plano, da sua vontade para a nossa vida, porque os seus planos são planos de paz. E eu não vou me deter muito agora sobre Deus ter um plano para todos, mas diga para alguém perto de você: Deus tem um plano para a sua vida. E além de um plano, Deus também tem uma vontade para a nossa vida. A Bíblia vai falar lá em Romanos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E tudo, irmãos, que foge disso para a nossa vida, do bom, agradável e perfeito, foge daquilo que Deus, como um Pai, tem para a nossa vida. Jesus disse que se nós, que somos imperfeitos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é um Pai perfeito. Então, a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Interessante que Paulo também instruiu, os cristãos a orar pelas autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Deus, quando Ele pensa em algo para a nossa vida, Ele pensa em algo que vai trazer tranquilidade. Estávamos vendo, que o estresse, pessoas que vivem estressadas, podem produzir enfermidades no seu corpo. Deus não quer que a gente ande ansioso e preocupado, irmãos. Até Jesus disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Então, a vontade de Deus para nós é algo bom, é uma vida longa nessa terra. Quando olhamos para a Bíblia, vamos ver que Deus deu a receita de como ter uma vida longa e próspera nessa terra. E eu queria hoje trazer esse personagem bíblico chamado Jó, que foi tão ministrado e ainda hoje é, talvez de uma forma incompleta. Então, eu queria pedir para lermos aqui juntos Jó, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1, e vamos tirar algumas lições para a nossa vida, da vida de Jó. Pode colocar na versão LA mesmo, de vez em quando eu vou pedir aí talvez uma outra versão, mas leiam comigo aqui com bastante atenção. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, mas a conta aí, irmão, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia ao local segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e alguns estudiosos concordam que esses
filhos aqui, possivelmente são os anjos do Senhor, porque essa tradução aqui de filhos também se encaixaria como anjos, e diz assim, no dia em que os filhos ou os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, perceba aqui, irmãos, que Deus, quando vai falar com Satanás, ele não fala como se fosse uma guerra, como se ele estivesse brigando com o diabo. Também não quero dizer aqui que Deus e o diabo são amigos, amém? Não estou falando sobre isso. Mas Deus é muito bem resolvido quanto a Satanás. Geralmente, nós pensamos que Deus não olha para Satanás assim. Ele tem que fazer assim. Porque às vezes nós temos que há uma guerra entre Deus e o diabo. E Deus está aqui dizendo, venha, seu sem vergonha, venha. Não é assim. Você está comigo? Só para lembrar você e a mim, irmãos, o diabo, quando se rebelou contra Deus, foi expulso do céu. Como é que você expulsa alguém? Por mais educado que você seja, ser expulso de um lugar, irmãos, ou expulsar alguém de um lugar, não é uma proposta, uma sugestão. E o diabo foi expulso porque não tinha opção diante de Deus. Deus é Senhor absoluto até hoje, irmãos. O trono de Deus não está sendo ameaçado pelo diabo. Amém? Mas aqui o texto continua dizendo que num desses dias, pode colocar o texto de Jó mais uma vez, porque aí estava outro. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu lembro que hoje trabalhava em uma loja, né? E tinha uma irmã que ia lá de vez em quando visitar hoje, um senhorzinho. E aí alguém disse assim, olha, cadê fulano? Fulano está passeando. Aí ele também era crente, aí ele disse, não diga isso não, porque quem passeia é o diabo. Irmãos, o diabo também passeia, né? É um fato, né? Mas, olha o que o diabo respondeu. De rodear a terra e passear por ela. Próximo. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Observaste, meu servo Jó, porque ninguém é na terra semelhante a ele. E mais uma vez vem aqui os comportamentos de Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura, Deus, Jó de balde ou em vão teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a palavrinha sebe aí é cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste. Olha o que o diabo está relatando. Que a vida de Jó, a casa de Jó, a família de Jó, os bens de Jó eram cercados. Isso aqui também hoje está falando de mim e de você. E até a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Observa isso, que quando a bênção de Deus está operando em um lugar, em uma casa, em uma família, em uma empresa, haverá multiplicação. Próximo. Aí o diabo vai ser diabo e diz assim, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, irmãos? Até aqui nós vamos perceber muitas coisas. Eu não vou ter tempo hoje para falar muitos pontos sobre Jó. Mas uma coisa a gente já pode perceber, queridos, que precisamos entender, né, que, na verdade, a maldição, ela não vem se não houver uma causa. Muitas pessoas não entendem por que Jó passou pelo que passou, e talvez nos próximos cultos que eu ministrar aqui, no domingo, possivelmente,
que eu estiver aqui, eu pretendo, se assim Deus permitir, falar outros pontos sobre Jó, inclusive estudarmos juntos por que Satanás pode tocar na vida de Jó, mas não vai ser meu ponto hoje. Hoje eu queria trazer aqui o ponto de um Deus que se alegra com a prosperidade dos seus servos. Amém? Pode tirar um pouquinho agora do texto? E eu queria começar vendo com você uma coisa muito importante. O nome Jó significa odiado. Odiado. Esse nome é de origem hebraica e significa odiado. No grego significa clamor de aflição. Então, olha que o nome Jó não tem um significado muito empolgante. Normalmente na Bíblia, as pessoas, os pais, quando iam colocar nome nos filhos, eles colocavam, muitas vezes era assim, de acordo com o momento que eles estavam passando. Então, de acordo com uma dor, uma mãe teve um filho e colocava um nome nele. De acordo com uma experiência, uma outra mãe, um pai tiveram um filho, e de acordo com o momento que eles estavam passando, eles davam um nome para aquele filho. E aqui a gente não sabe, irmãos, se os pais de Jó não haviam planejado Jó. O que sabemos é que esse nome significa odiado. Não sei se Jó não foi desejado pelos seus pais, mas uma coisa Jó foi, desejado por Deus. Então não importa se você foi um acidente para os seus pais, para Deus você foi uma solução, uma resposta para uma geração. Amém? Eu já vi pessoas sofrendo dores na sua alma, porque soube que os seus pais não o desejavam. Irmãos, eu sei que a gente considera os nossos pais, mas entenda uma coisa, você e eu somos uma resposta para esse tempo, nessa geração. Amém? Sabemos também que o diabo odiava Jó, mas Deus o amava. E é interessante, como eu falei, que nos tempos bíblicos alguns pais davam esses nomes. E eu lembrei, irmãos, que José, aquele famoso José, que foi traído por seus irmãos, o José do Egito, que foi traído por seus irmãos, que foi caluniado por sua patroa, porque ela queria ter um caso com ele como homem temente a Deus recusou. Ele foi vendido pelos irmãos, caluniado pela patroa, ficou preso durante alguns anos, mas chegou o dia que Deus começou a mudar a vida de Jó, ou melhor, de José. E é interessante, irmãos, que José, ele acabou se tornando o homem mais poderoso do Egito. Faraó deu a ele a autoridade de governar o Egito. Alguém que sofreu por tantos anos, um dia se tornou o governador do Egito. E a Bíblia fala que ele casou, agora como uma autoridade do Egito. E quando ele casa, a Bíblia fala que ele tem 2 filhos. E eu queria também ler isso aqui com vocês em Gênesis, capítulo 41, versículo 51, que fala dos filhos de José. O primeiro filho que José teve foi Manassés. Digam comigo, Manassés. Sabe o que significa Manassés? Levado a esquecer. Tem algumas coisas que a gente precisa esquecer. E aqui nesse texto diz que José, ao primogênito, chamou de Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando José é exaltado por Deus, colocado para governar o Egito, ele tem um filho e ele celebra esse filho colocando o nome Manassés. Porque ele diz, o Senhor, Deus, me fez esquecer de todos os meus trabalhos. Essa palavra trabalhos aí também pode ser colocada como dificuldade. Deus me fez esquecer
de todas as minhas dificuldades. Eu queria pegar aqui essa palavra, irmãos, e declarar junto com vocês o seguinte, que não ficaremos presos às dores do passado, mas vamos avançar e ver Deus agindo em nossa história. Não fica preso em dores do passado. Vamos repetir isso, diga comigo. Eu não ficarei preso a dores e traumas do passado, mas vou continuar avançando e ver Deus agindo em minha história. Amém, irmãos? Manassés significa isso. Também, ele tem um segundo filho, próximo versículo desse capítulo de Gênesis, 52. Diz que ao segundo chamou-lhe Efraim. Digam comigo, Efraim. Pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha que interessante, um homem que sofreu tanto, irmãos. Quando tem filhos, ele coloca Manassés, Deus me fez esquecer, e o segundo filho, Efraim. Deus me fez próspero na terra, na mesma terra da minha aflição. Eu achei lindo o significado de Efraim. Sabe o que significa Efraim? Eu serei duplamente frutífero. Alguém que foi humilhado, agora tem um segundo filho e coloca o nome. Porque quando ele dizia assim, Efraim, ele estava dizendo o quê? Eu serei duplamente frutífero. Ei, Manassés, Deus me fez esquecer das dificuldades que eu passei. Ei, Efraim, eu serei duplamente frutífero. Agora, aqui diz que ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero. E aqui eu quero só colocar um parênteses. Na mesma terra da minha aflição. Eu queria declarar também com vocês o seguinte, irmãos, que no lugar onde fomos machucados e envergonhados, será também o lugar onde Deus nos fará duplamente frutíferos. Prósperos e bem-sucedidos. Prósperos e bem-sucedidos. Na área da sua vergonha, Deus tem preparado para mim e para você uma dupla honra. Olha para alguém perto de você e diga, dupla honra sobre a sua vida, meu irmão. Vamos declarar, irmão, diga assim comigo. No lugar onde fui machucado e envergonhado, será também um lugar onde Deus me fará duplamente frutífero. Amém? Então a bênção do Senhor não está em um lugar, está em uma pessoa. Deus. E voltando para Jó, nós percebemos o seguinte, irmãos, que Jó era um homem de família. Nós vimos que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Vamos também depois, nas próximas oportunidades, ver que esses filhos morrem em um único dia. Só fica ele e a esposa. E depois, ele tem de novo 7 filhos, 3 filhas, provavelmente com a mesma mulher. Então, o que nós entendemos, irmãos? Que Jó era um homem de família. Ele tinha 7 homens, 7 filhos homens, 3 filhas mulheres. Agora, o que me chamou a atenção também foi o seguinte, que Jó era um empresário muito bem sucedido, um dos maiores da sua época. E eu vejo, irmãos, que Deus celebrava a vida de Jó. Quem concorda comigo que Jó, embora tivesse muitas qualidades, não era perfeito? Mas quando Jó fala de Jó para Satanás, Deus diz, você viu, aqui parafraseando, as qualidades de Jó, ou seja, mesmo Jó tendo defeitos, Deus falava de suas virtudes e qualidades.
E Deus é um Deus que se alegra com a nossa prosperidade. Eu quero ler aqui mais uma vez, Jó capítulo 1, versículo 3, quando está registrado sobre as empresas de Jó. Eu fiquei aqui fazendo a conta porque eram muitos animais. Diz que Jó possuía 7.000 ovelhas. Diga comigo, 7.000. Vamos pensar aí num terreno para poder conter 7.000 ovelhas. Olha o que diz, ele tinha 3.000 camelos. Só ovelha e camelo já são 10.000 animais em um terreno. Fora isso, diz que ele tinha 500 juntas de bois. Sabe o que é junta? Casal. Aqui em nordestino, pareia. Um boi e uma vaca. Ele tinha 500 juntas, ou seja, 500 casais, no caso, de boi. Dá quanto aí já? 1.000. 500 bois, 500 vacas. E para fechar, ele tinha 500 jumentas. Não é esse jumentinho que a gente vê por aí, não. Jumenta. Faz a conta de quantos animais já tinha, irmão. A Bíblia fala que, além dos animais, era muita gente ao serviço de Jó. Ele tinha muitos funcionários, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Quando eu olho para esse texto bíblico, irmãos, fica claro uma coisa. Deus não é contra a nossa prosperidade. Quando eu olho para esse texto, fica claro para mim que alguém que prospera pode ser uma pessoa rica, abastada de recursos, e isso não vai estragar a fé dela. Isso não vai fazer com que ela desvie, porque na minha época de novo convertido, há pouco tempo atrás, as pessoas diziam assim, não, porque se prosperar muito, desvia. Tinha crente que dizia isso, ó, eu não posso nem prosperar muito, porque Deus sabe que eu posso me perder. Já estava perdido. O que eu entendo é que é possível ter posses e ter comunhão com Deus. E vou dizer mais, é possível ter posses por causa da comunhão com Deus. Eu acredito, irmãos, que quanto mais próximos de Deus, andando com Deus, mais prósperos vamos nos tornando. Porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, digam comigo, mais e mais, até ser dia perfeito. Diga aí para o seu irmão, o que Deus tem para a sua vida é mais e mais. Deus não é contra a riqueza. Sabe por que eu estou falando sobre isso hoje à noite, irmãos? Porque se a nossa mente achar que riqueza não é de Deus, isso pode bloquear um fluir divino sobre a nossa vida. Quinta-feira agora estávamos aqui no culto e veio uma palavra de Deus, sobre ideias, sobre uma criatividade em comum, sobre coisas que ninguém nunca pensou. Deus está, creio eu, disponível, disposto a dar para nós coisas que vão agregar a nossa condição financeira para cumprirmos os seus propósitos. Eu preciso entender na minha cabecinha que Deus não é contra dinheiro, riqueza, aumento. Olha o que diz o Salmo 35, versículo 27. Eu achei isso aqui bem interessante, porque o salmista diz assim, cantem de júbilo e se alegrem. 35, 27. Eu vou lendo aqui para a gente ganhar tempo. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E eu gostei disso aqui, irmãos. E digam sempre, não é de vez em quando. E digam sempre. O quê? Glorificado seja o Senhor. Que se compraz, ou seja, que se alegra em quê, meus irmãos? Na prosperidade do seu... Quem aqui é servo de Deus?
Deixa eu falar uma coisa, Deus se compraz. Deus se alegra quando nós estamos desfrutando de uma vida próspera. Deus se alegra quando vê você e eu, irmãos, aumentando os talentos que Ele nos deu. E se sabia, queridos, que Deus é o dono do ouro e da prata? Sabia também que Deus é um Deus de dons? O nosso Pai, que se alegra em nossa prosperidade, é um Deus de dons. E eu vou te mostrar aqui um dom que Deus dá para cada um de nós. Eclesiastes, capítulo 5, verso 19, vai revelar para nós um dom que Deus dá aos seus filhos. Quanto ao homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas e bens. E lhe deu poder para deles comer. Comer de quê? Riquezas e bens. E receber a sua porção. Aí diz, e gozar do seu trabalho. Você e eu iremos gozar, desfrutar do nosso trabalho. Não apenas pagar a conta, mas desfrutar. Aí ele fala, isso é o quê? É dom, é presente de Deus. Desfrutar do seu trabalho. Eu declaro, cada um aqui desfrutará mais e mais do fruto do seu trabalho. Você e eu temos um dom. Qual? O dom da riqueza. Agora, olha para mim. Para que serve um dom? Para servir pessoas. Geralmente o dom não abençoa. Quem menos é abençoado, alguém que tem o dom, é quem tem o dom. Porque o dom, ele serve mais para abençoar do que para servir a si mesmo. É como a árvore, irmãos, que dá fruto. A árvore não come do fruto. Ela é uma fonte de bênção para as pessoas. Para que serve esse dom? Para abençoar pessoas. Tenho dito, irmãos, quanto mais Deus nos der riquezas e bens, mais Ele vai querer usar essas coisas. É por isso que nós cremos em um Deus que enriquece. Porque não é para o nosso próprio benefício somente. É para abençoar pessoas. Diga isso comigo. Eu tenho um dom que está operando na minha vida, que é o dom da riqueza. Mas eu sei que esse dom é para servir pessoas. É para isso que serve aquilo que Deus dá. E observe, Deus não tem problemas com isso. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 18, falando sobre isso ainda, desde a antiga aliança, aqui Moisés, instruindo o povo, diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir o quê? Eu pergunto, irmão, se Deus fosse contra a riqueza, por que daria força para adquirir o que Ele não quer para nós? Ele dá força para adquirir. Para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Também em Provérbios, capítulo 10, verso 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, quantos aqui são abençoados? A bênção do Senhor faz o que conosco, irmãos? E com ela, Ele não traz desgosto. Então, Deus, de fato, não é contra a nossa prosperidade, mas o que me chamou a atenção era que até Satanás reconhecia que Jó era alguém abençoado. Até o inimigo olhou e disse, ele é abençoado. Eu não quero, irmãos, aqui a gente canta naquela musiquinha, né? Que viu passar na prova. Porque essa é uma música, assim,
dá a entender um desabafo, né? Quem te viu e não te ajudou, quando vê, como dizia nós na infância, está comigo? Mas até Satanás, eu quero que prepare esse texto para mim, Jó, capítulo 1, verso 8 ao 10. Até Satanás reconhecia que a prosperidade de Jó era o resultado da bênção de Deus. Eu quero declarar, irmãos, que as pessoas vão ver e vão reconhecer que a nossa prosperidade tem um responsável. Não é a sua sabedoria, não é a sua criatividade, é Deus que é a nossa fonte. Quem olhar para nós vai dizer, rapaz, você não é tão sabido. Você não é tão inteligente assim. O que foi isso? Foi Deus. Agora, eu gostei muito, porque o diabo aqui, como a gente também dizia, né, entregou o ouro. Quando Deus está falando sobre Jó, ele fala, olha, ele é íntegro, ele é alguém reto, ele se desvia do mal, ele teme a mim, ou seja, passos para essa vida. Satanás diz aqui, perguntou ainda ao Senhor, observasse meu servo Jó, ninguém na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Agora, olha o que o diabo diz. Também, porventura, Deus, é em vão que ele teme ao Senhor? Próximo. Acaso não cercaste com uma cerca? Isso aqui, irmãos, é muito valioso. Aqui, Satanás está revelando o mundo espiritual. Você não vê, mas há uma cerca sobre a sua casa. Você não vê, mas há uma cerca na sua casa. Talvez a sua casa não tenha cerca elétrica, mas tem. Há um cerco na sua casa. Há um cerco sobre as coisas que você tem. E o que é isso? A bênção de Deus sobre nós. Há uma bênção no trabalho das suas mãos. Agora, eu preciso crer nisso para que isso opere na minha vida. Porque Satanás disse, o Senhor cercou ele, a casa dele e tudo quanto ele tem. Está tudo cercado. A obra das mãos dele, o Senhor abençoou. E os bens dele se multiplicaram aonde? No céu ou na terra? Então quer dizer que esses são dias onde Deus poderá multiplicar os nossos bens aqui na terra. Para que, irmãos? Servir pessoas. Eu acredito que esse tipo de palavra é para preparar o nosso coração para o que Deus quer fazer. Eu falei aqui, irmãos, eu quero proclamar isso. Precisamos de um lugar maior para a nossa igreja. E o lugar que tem aqui em Gravatar é de milhões. Aí eu pergunto, a quem Deus pode abençoar para financiar a obra dele aqui nos próximos dias e anos? Será que Deus pode mesmo colocar milhões nas suas mãos? Será que Deus pode confiar, irmãos, que vamos fazer o que aqui em Gravatar? Uma grande igreja. Criar aqui uma estrutura para um projeto social nunca visto. Que não vai ser o governo que vai financiar. E quem vai financiar? Vocês. Aí eu pergunto, será que Deus pode confiar em mim e você? Porque tem pessoas que dizem assim, rapaz, se eu ganhasse hoje 50 milhões, eu não sei o que faria. Então, realmente, não é para você. Porque eu sei o que eu faria. Talvez nem 10. Nós faríamos alguns investimentos, né, Paulo? E daria, né? Sobraria. Agora, o diabo, ele reconhecia que Jó estava cercado. Por isso, irmãos, que eu preciso
trabalhar com as minhas mãos entendendo. Há uma bênção aqui. Enquanto eu atendo a alguém, enquanto eu manuseio a matéria-prima da minha empresa, há uma bênção aqui. Até Satanás reconhecia isso. Agora, nós não podemos ignorar o que Jó desenvolvia na vida dele. Eu fecharia essa mensagem com isso. Jó era alguém que cultivava integridade, retidão, temia a Deus e se desviava do mal. O que é isso? Passos para uma vida próspera. Integridade, retidão, temor a Deus e se desviar do mal. Esses são dias de nos desviarmos de coisas que sabemos que é errado. A princípio vai ser um prejuízo, mas tenha certeza, Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Se honrarmos a Deus, Ele também vai nos honrar. E para fechar, uma evidência da bênção de Deus é a multiplicação. E quando eu entendo a vontade de Deus quanto à prosperidade, isso torna a minha alma próspera. Eu posso dizer, eis-me aqui, Senhor. Usa a mim para manifestar a tua vontade. E eu quero dizer para vocês, irmãos, entender isso abrirá um fluir em nosso interior para ideias milionárias. Eu creio, irmãos, que vai chegar o dia, está chegando o dia, de não apenas falarmos aqui ideias milionárias, mas ter alguém aqui dizendo, eu tive uma ideia. E está aqui o meu saldo aqui. Deus mudou a minha vida. Uma ideia, irmãos. Eu ouvi aqui há uns anos atrás de um jovem aqui de Aracaju, do Verbo da Vida. Há alguns anos atrás, acho que há uns 12, 15 anos atrás, que teve uma ideia, uma direção de criar um aplicativo. E ganhou muito dinheiro. E colocou isso ao serviço de Deus. Uma ideia. Quando eu entendo isso vai abrir um fluir no meu interior para ideias. Escute, para orações ousadas. Eu queria chamar você, Verbo Gravatar, para fazermos orações ousadas. O que é uma oração ousada? Uma oração que é grande e impossível. Quem aqui está disposto comigo a orar por coisas impossíveis? Eu quero declarar, Senhor, que nós vamos ver nos nossos dias, em nossa cidade, cegos vendo, paralíticos completamente curados, correrão em nosso meio, correrão. Eu declaro que surdos ouvirão em nome de Jesus. Eu declaro que mortos serão ressuscitados em nome de Jesus. Eu também declaro, Pai, que compraremos os terrenos de milhões nessa cidade para os teus propósitos. E quem olhar para nós verá é a bênção de Deus sobre esse povo. Há pessoas que só vão crer se verem a manifestação da grandeza de Deus em nossas vidas. Olha o que diz João, capítulo 6. Eu quero encerrar com esse texto. João, capítulo 6, verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Agora, olha o que diz. Seguiam. Qual é a nossa visão para Gravatar? Alcançar, pelo menos, 10% dessa cidade. Quem pode crer comigo, irmãos? A visão. Agora veja o que diz. Seguiam numerosa. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Muitos
vão vir para Deus. Sabe por quê? Porque eles vão ver os sinais. Na minha vida e na sua também. Você que é empresário, se veja dando palestras. Como foi que você conseguiu desenvolver um trabalho desse em Gravatá? A bênção de Deus. Então, gente. Pessoas vindo para Gravatá para ouvir você e eu falar. Tem pessoas que já vêm nos ver as oficinas de casais. E estamos só no comecinho. Agora, existem pessoas que precisam ver e Deus quer mostrar na minha vida e na sua vida. Eu declaro, irmãos, que esses são dias de sinais que serão realizados por Deus em nossas vidas. E o autor de um livro que eu li, não vou aqui arriscar o nome dele, falar, para não estragar minha pregação, mas ele diz o seguinte: o primeiro Adão pecou porque não conhecia sua identidade. O último Adão, Jesus, não pecou, ou seja, ele não saiu do propósito, porque conheceu sua identidade. Aquilo que você não conhece tem o poder de te ferir. Por isso que desde o Antigo Testamento há as expressões: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se você ainda não fez o rema, eu quero te estimular como seu pastor. Você precisa fazer. Pastor, não tenho dinheiro. Nunca mais diga isso. Você tem um dom dentro de você aí. E o nosso Deus é esse Deus. Eu não sei se é possível a gente cantar aquela música aqui, meu grupo de pagode, de mostrar tudo. Pode vir pra cá. Aquela música que diz assim: abre portas, opera milagres. Esse é o nosso Pai, irmãos. Um Deus que se alegra em nossa prosperidade. Não estava aqui programado essa música, mas há uma bênção de Deus aqui sobre o nosso grupo de música, amém? Foi só uma brincadeira, viu, gente? O grupo de pagode gosta, amém? Para os irmãos aí não se escandalizar. Então diga assim comigo: Deus não é contra a riqueza. Diga: Deus é contra o amor à riqueza. Deus não é contra a riqueza, irmãos, contra dinheiro, contra a prosperidade. Deus é contra o amor. Eu queria só fundamentar esse momento com 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Fica de pé comigo. Diga para o seu irmão: Deus não é contra a sua prosperidade. Diga: a prosperidade é um dom que Deus te deu. Diga: prospera! Olha o que diz ali, irmãos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Olha ali, ó. O amor do dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é a vontade de Deus que possamos prosperar. E eu queria que pudéssemos cantar o caráter de Deus hoje. Então vamos cantar essa música. Ele também já pode colocar aí na projeção essa música. Preparou já a música aí? Amém. Vamos cantar? Estamos aqui,
agindo com poder, agora aqui. Isso, canta isso com fé. Estás aqui, movendo entre nós, agora aqui, agora aqui. Estás aqui, agindo com poder, agora aqui, agora aqui. Se você crê, declara. Abre portas, opera milagres, é o novo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Abre portas, opera milagres, é o novo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Estás aqui, tocando corações, agora aqui, estás aqui, curando corações, agora aqui, agora Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Estás aqui, Canta a nossa história. Aleluia. Estás aqui, espalhando corações, agora aqui, Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Esconde as lágrimas, restaura o caminho, deixa a resposta para tudo. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura o caminho, deixa a resposta para tudo. Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Abre portas, opera milagres, ao todo caminho, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu Esse é quem tu Esse é quem tu Esse é quem tu
Deus que multiplica, o Deus que abençoa, todos juntos, esse é Cristo. Aleluia! Quantos podem dizer aleluia? Eu declaro boas notícias nesse final de ano. Boas notícias de cura, de provisão e de restauração. Este é quem tu és, Pai. Dá-nos graças. E eu queria saber se no nosso meio há alguém que nunca entregou sua vida para Jesus. Mas você quer fazer isso agora. Esse Deus bondoso, maravilhoso, o Deus da multiplicação, o Deus que nos ama, o Deus que celebra o nosso crescimento, o Deus que tem prazer em nosso bem-estar, um Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. E um dia Ele enviou Jesus para nos salvar, perdoar o nosso pecado, nos tirar de uma condição de miséria, de maldição. E hoje Ele está aqui para receber a sua vida de braços abertos. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, aonde você estiver, levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Que quer se converter, que quer se entregar completamente para Ele? Aonde está a primeira pessoa? Levante sua mão bem alta e eu vou orar por você. Vamos, coragem em nome de Jesus. Há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Dê um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Ou talvez um dia você tomou essa decisão e se afastou e quer voltar hoje. Hoje é o seu dia. Aonde você estiver, levante sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém aqui hoje? Amém. Glória a Deus pela sua decisão. Glória a Deus. Esse é quem Ele é, irmão. Um Deus de salvação. Aonde está a segunda pessoa? Há mais alguém aqui? Glória a Deus, também aqui mais uma vida. É quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Aonde está a terceira pessoa hoje à noite? Aonde está a terceira pessoa? Quer receber Jesus ou voltar para Ele? Aonde está? É só levantar a sua mão em nome de Jesus. E a sua vida nunca mais será a mesma. Há mais alguém aqui que quer receber Jesus ou voltar para Ele? Pastor, se você chamar mais uma vez, eu vou. Venha. Venha em nome de Jesus. Há mais alguém? É como se eu sentisse o coração de alguém quase saindo pela boca. Venha em nome de Jesus. O Senhor te chama hoje à noite. Venha em nome de Jesus. Mas eu não estou pronto. Glória a Deus.
quantos jovens vindo aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia! 3 pessoas já vieram, irmãos. Há mais alguém? O tempo não me permite esperar mais. Mas se há, venha, em nome de Jesus. O Senhor te chama. O Senhor te chama. Aleluia. Há mais alguém? Glória a Deus. Vocês 3 que vieram aqui na frente. Fechem os olhos e repitam assim comigo. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração e entrego a minha vida ao Senhor. Eu creio que você morreu no meu lugar, naquela cruz, mas ao 3º dia, ressuscitou e vivo está. E eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado por perdoar os meus pecados, escrever o meu nome no livro da vida e fazer de mim a sua morada. Eu recebo o perdão e a minha salvação, no nome de Jesus. Quem crê e concorda, diz amém junto com elas. Vamos honrá-las com uma salva de palmas. Parabéns! Pode acompanhar aqui esse casal, vai ser bem rapidinho. Pode acompanhar. Glória a Deus.